Meu nome era Álvaro Montenegro. Detentor de posses e influência, minha presença era temida e respeitada por aqueles que almejavam se aproximar do meu poder. Conduzia meus negócios com rigor e não hesitava em eliminar qualquer obstáculo que surgisse em meu caminho. Entre as vidas que destruí, estava a de Vicente, um pequeno comerciante que se viu arruinado após uma disputa de terras que, para mim, não passava de um mero detalhe, mas que para ele representava tudo o que possuía. Seu mundo desmoronou, perdeu a casa, a família e a dignidade. Envolto no desespero, entregou-se à morte carregando um ódio ardente. O tempo seguiu seu curso, e a morte veio para mim sem aviso. Um ataque fulminante ao coração pôs fim à minha existência terrena de maneira abrupta. Num instante, ainda era Álvaro Montenegro, o homem de negócios que ditava seu próprio destino. No seguinte, era apenas uma consciência flutuando no vazio. Meu corpo jazia inerte sobre a mesa do escritório, a mão ainda segurando a caneta com a qual assinava mais um contrato. O mundo ao meu redor parecia se distanciar, enquanto minha voz, agora sem som, tornava inútil qualquer tentativa de clamar por ajuda. O medo tomou conta de mim, trazendo a certeza de que algo terrivelmente errado acontecia. A princípio, o ambiente se mostrava nebuloso e indistinto. Uma sombra densa me envolvia, e a tentativa de mover-me resultava em uma sensação angustiante de afundamento, como se o chão fosse feito de lama. O tempo perdeu significado. O mundo dos vivos tornou-se inacessível, e em seu lugar restou apenas a escuridão. O ar, impregnado de um fedor insuportável, tornava a respiração difícil. Ao longe, murmúrios ecoavam em lamentos abafados, mesclando-se a risadas repletas de escárnio. O instinto gritava que eu havia caído em um abismo sem volta. Foi então que surgiram as primeiras silhuetas. Figuras disformes emergiam das trevas, algumas arrastando-se como sombras vivas. Olhos brilhantes espreitavam da escuridão, fixando-se em mim com uma intensidade que causava calafrios. O terror se instalou em meu peito quando uma presença se fez mais nítida. Do meio da penumbra, um vulto emergiu. O olhar carregava uma intensidade familiar, moldada pelo rancor e pela satisfação cruel. Vicente. Sua fisionomia transparecia o peso de uma alma consumida pelo ódio, e sua simples presença parecia dar força àquele ambiente sombrio. Ao seu redor, outras entidades se manifestavam espíritos atormentados, criaturas moldadas pelo sofrimento, espectros que pareciam ser parte daquele inferno. A escuridão ao redor tornou-se opressora. Algo me puxava para dentro daquele tormento sem fim, e forças invisíveis dilaceravam minha pele. Os murmúrios tornaram-se gritos, enquanto a escuridão me envolvia por completo. O suplício apenas começava, e eu já não tinha controle sobre o que viria a seguir. O tempo perdeu significado. A luz do sol e a escuridão da noite deixaram de existir, substituídas por uma penumbra densa que envolvia tudo como uma névoa pegajosa. O frio não vinha da pele, mas de dentro, um vazio cortante que parecia sugar minha alma para um abismo sem fim. As vozes ao redor nunca cessavam. Vicente e os outros espíritos atormentados não me davam trégua. Suas palavras eram como lâminas invisíveis, cortando com acusações, lembranças distorcidas e gargalhadas impregnadas de rancor. Se eu tentava me erguer, forças invisíveis me lançavam ao chão. Não havia refúgio, apenas sombras e ecos incessantes de tudo que eu desejava esquecer. O tormento ia além das agressões. O verdadeiro peso crescia dentro de mim, uma sensação que no início parecia apenas medo e desespero, mas que logo se transformou em algo mais profundo, a culpa. As memórias emergiam sem controle. O choro de Vicente ao perder tudo, a humilhação de seus filhos, a angústia de sua esposa. Cada cena retornava com um impacto insuportável, e a verdade finalmente se impôs. Eu estava ali por consequência de meus próprios atos. O tempo no umbral não era medido em dias ou horas, apenas pela intensidade do sofrimento. Mas então, algo diferente aconteceu. Ajoelhado, sem forças, percebi uma mudança no ar. Primeiro,
Uma brisa morna, quase imperceptível. Depois, um brilho sutil começando a se formar à minha frente. Uma luz fraca que rompia a escuridão como o amanhecer depois de uma longa noite. A presença que emergiu carregava algo distinto. A luz suave que irradiava de sua figura trazia um alívio desconhecido há muito tempo. As entidades ao meu redor recuaram, como se uma barreira invisível as impedisse de se aproximar. O espírito luminoso permaneceu ali, emanando compaixão. Nenhuma acusação, nenhuma condenação, apenas a firmeza serena de alguém que compreendia a dor alheia. E então, o ambiente começou a mudar. As sombras que antes pareciam vivas começaram a se dissipar, como névoa dispersada pelo vento. A presença da luz rompeu a resistência do próprio umbral. O peso que me esmagava começou a se dissolver, e um calor reconfortante envolveu meu espírito. Como se estivesse sendo puxado para fora de um pesadelo, senti meu corpo ser arrancado daquele tormento. Despertei em um lugar diferente. O ar era leve, sereno, preenchido por uma luz suave. Meu corpo já não doía. Deitado sobre um leito simples, percebi que o ambiente ao redor lembrava um hospital, mas havia nele uma paz indescritível. O mesmo espírito que me resgatara aguardava pacientemente ao meu lado. Sua presença transmitia uma tranquilidade que nunca havia experimentado antes. A mente ainda estava confusa, mas as memórias começavam a se organizar. O umbral, Vicente, o sofrimento. E, acima de tudo, a pergunta que não podia mais ser evitada: tudo aquilo havia sido merecido? A resposta estava no próprio peso que carregava em meu coração. Nada do que vivi foi um castigo, mas uma consequência. O orgulho que me acompanhou por tantas vidas havia me conduzido àquele sofrimento, e apenas através da dor eu fui capaz de abrir os olhos. Vicente ainda permanecia preso ao ódio, incapaz de libertar-se das sombras. Mas assim como eu fui resgatado, sabia que ele também teria seu momento de despertar. A jornada ainda estava no começo. A aceitação da verdade era apenas o primeiro passo. Agora, diante de uma nova oportunidade, restava-me recomeçar. E assim, com as marcas do passado ainda presentes, mas com um novo propósito se formando em minha alma, aceitei o aprendizado que a vida e a morte haviam me oferecido. Renasci. Como Elias. A existência tornou-se um fardo desde o primeiro instante. Cada dificuldade parecia moldar meu espírito em dor e revolta. Cresci sentindo que o mundo estava contra mim, que algo invisível sabotava qualquer esperança antes mesmo que pudesse brotar. A infância foi marcada pela privação e pelo desamparo. O abrigo que encontrei entre parentes distantes nunca foi um verdadeiro lar. Eu era um peso indesejado, tratado com indiferença ou dureza. O alimento era escasso, o carinho inexistente. Os castigos vinham sem aviso, e a solidão se tornou minha única companheira. Aos poucos, aprendi a não esperar nada da vida. Cada perda e cada frustração pareciam ser parte de um destino inevitável. Quando finalmente surgia um lampejo de felicidade, uma nova amizade, uma oportunidade, um amor nascente, algo acontecia para arrancá-lo de mim. Tudo desmoronava antes de se concretizar, como se uma força invisível me impedisse de seguir adiante. No mundo além da matéria, Vicente permanecia à espreita. Sua presença era como uma sombra oculta, um eco de rancor que reverberava na minha trajetória. Movia-se entre os que me cercavam, instilando desconfiança, fomentando desprezo, soprando ressentimentos em corações já endurecidos. Sua influência, embora imperceptível para os vivos, guiava minha existência rumo ao sofrimento, nutrindo-se da minha dor com uma satisfação silenciosa. Minha juventude foi marcada por uma sucessão de fracassos. Trabalhei em tudo que apareceu carregador de fardos no mercado, ajudante em uma oficina suja, lavador de pratos em um restaurante que mal pagava o suficiente para uma refeição. Os dias eram pesados, as noites insones. O cansaço parecia entranhado na pele, e a fome se tornou uma companheira constante. As humilhações faziam parte da rotina.
Os olhares carregados de desdém pareciam me lembrar constantemente da minha insignificância. Patrões me repreendiam por erros que não cometi, desconhecidos me tratavam como se eu fosse invisível ou um incômodo. A solidão era absoluta. Não havia amizades, e o amor nunca se apresentou em meu caminho. Algo em mim parecia atrair essa rejeição, como se a vida se recusasse a me oferecer qualquer gesto de carinho ou compaixão. Com o tempo, a reflexão começou a emergir nos silêncios das madrugadas. Entre a fome e as portas fechadas, as perguntas se impuseram. Por que tudo era assim? Por que nada dava certo? Seria o mundo inteiro contra mim ou algo dentro de mim moldava esse destino? Esses questionamentos abriram pequenas brechas no orgulho endurecido. O sofrimento, em vez de apenas destruir, começou a transformar. Entre as dores diárias, uma voz silenciosa e antiga sussurrava possibilidades que antes seriam impensáveis. Talvez tudo aquilo não fosse uma injustiça, mas um reflexo de algo maior. Enquanto essa semente de mudança germinava, Vicente, do mundo invisível, permanecia cego ao processo. Para ele, eu continuava sendo Álvaro, o algoz impiedoso que destruiu sua vida. Ele enxergava apenas a dor que eu vivia, mas não a transformação que ela provocava. Sua vingança ainda o consumia, impedindo de perceber que, pouco a pouco, o ciclo estava começando a se desfazer. Sem que eu soubesse, minha jornada estava prestes a tomar um novo rumo. A morte se aproximava e, com ela, um novo passo nesse caminho de aprendizado. Vicente se tornava uma presença cada vez mais próxima, uma sombra inseparável do meu destino. Sua influência se manifestava nas reviravoltas amargas da minha vida, moldando os acontecimentos de forma invisível. Ele semeava desconfiança nos corações ao meu redor, inflamava ressentimentos e incentivava traições. Colegas de trabalho que antes me toleravam passaram a me evitar. Pequenos desentendimentos se transformavam em inimizades irreversíveis. Sempre que tentava me reerguer, algo acontecia para me derrubar novamente. A cada derrota, Vicente experimentava um breve instante de satisfação. No entanto, essa sensação nunca durava. Logo, o vazio retornava, exigindo mais sofrimento, mais punição, mais justificativas para manter viva sua dor. O que ele não percebia era que, ao se envolver tão profundamente na minha existência, também se aprisionava. Cada tentativa de me destruir o afastava ainda mais da luz. Quanto mais alimentava sua sede de vingança, mais se enredava na dor que desejava extinguir. Enquanto eu, sem compreender plenamente, seguia em direção a um novo aprendizado, Vicente permanecia preso ao ciclo que acreditava controlar. O desfecho da minha jornada se aproximava, e com ele, o momento do desencarne. O ciclo ainda não havia se encerrado. Um reencontro inevitável nos aguardava, e desta vez, os papéis que o destino nos reservava seriam diferentes. A miséria já fazia parte da minha existência há anos, mas agora a doença também se instalava em meu corpo. O enfraquecimento era evidente, e o fim se aproximava sem que houvesse alguém para amparar minha queda. Fui encontrado desacordado em uma viela, febril, sem força sequer para abrir os olhos. A consciência oscilava entre momentos de lucidez e delírios, um torpor denso que me mantinha suspenso entre a vida e a morte. Em meio a essas sombras, uma presença familiar se fez sentir. Vicente estava ali. Sua energia fria e opressora me envolvia como um véu sufocante, aguardando que o último fio da minha existência se rompesse. Seu desejo não era apenas testemunhar meu fim, mas garantir que meu sofrimento se prolongasse para além da morte. E então, o momento chegou. O último suspiro se esvaiu de meus pulmões, e a realidade física se dissolveu. Mas, ao contrário do que eu imaginava, a escuridão não tomou conta de tudo. No início, uma estranha leveza se fez presente, um alívio súbito ao me libertar do peso do corpo. Essa sensação, no entanto, durou pouco. Ao abrir os olhos, me vi cercado por sombras. O solo era lodoso e pesado,
o ar carregado com o odor da podridão e do desespero. Gritos distantes ecoavam ao redor, e logo compreendi onde estava: o umbral. As dores da vida não haviam ficado para trás. Elas estavam impregnadas em minha essência, refletindo-se no ambiente ao meu redor. Mas o pior não era o lugar em si. O pior era a presença de Vicente, tão próxima, tão intensa. Sua energia carregada de rancor vibrava ao meu redor. Ele observava em silêncio, absorvendo minha angústia, esperando minha revolta. Mas algo dentro de mim já havia mudado. Ainda que de forma sutil, eu começava a compreender. O tempo ali era uma ilusão. Não havia dias ou noites, apenas a constante sensação de estar preso em meu próprio tormento. O peso do passado se impunha, forçando-me a encarar cada dor que causei, cada ferida que abri. Era sufocante, mas também necessário. Então, quando a desesperança ameaçava me consumir, uma luz rompeu as trevas. Vozes suaves ecoaram pelo ambiente sombrio. Mãos firmes, mas gentis, tocaram meu espírito. Fui resgatado. Conduzido para um refúgio de paz, fui acolhido e compreendido. Ainda fraco, ouvi palavras que acalmavam meu coração. Explicaram-me sobre minha jornada, sobre as marcas que carregava e os laços que me mantinham preso ao passado. Foi nesse momento que compreendi a verdade: Vicente não era meu inimigo. Assim como eu, ele estava aprisionado ao sofrimento, apenas não percebia. Enquanto me preparava para um novo aprendizado, senti que o ciclo não havia se encerrado. A roda da vida giraria mais uma vez, e um novo reencontro nos aguardava. Mas dessa vez, algo mudaria. Dessa vez, eu renasceria como mãe daquele que tanto me odiava. Meu nome agora era Helena. Desde a infância, uma sensibilidade estranha me acompanhava, como se houvesse uma dor antiga, adormecida, pulsando suavemente em minha alma. No entanto, ao contrário das vidas anteriores, eu fui rodeada por um amor que suavizava qualquer sofrimento. Minha mãe, Clara, era uma mulher forte e amorosa, sempre disposta a me ensinar com gentileza e paciência. Nosso lar, simples e acolhedor, era um refúgio que eu nunca soubera que precisava. Pela primeira vez, sentia um lar verdadeiro, onde a paz parecia abraçar todos os momentos. Desde muito jovem, percebi uma necessidade profunda de cuidar dos outros. Havia em mim uma compaixão avassaladora, um impulso incontrolável de aliviar a dor alheia. Cada sofrimento que eu via no rosto dos outros parecia se refletir em mim com uma intensidade indescritível. Por vezes, ao observar estranhos na rua, sentia uma conexão inexplicável, como se os conhecesse de vidas passadas. Mas logo esses sentimentos se dissipavam, perdendo-se no turbilhão do dia a dia. No entanto, o que eu não sabia era que o passado estava se preparando para me reencontrar. Enquanto eu crescia, livre das lembranças de meus antigos erros, Vicente permanecia preso ao ódio. Ele ainda vagueava pelo plano espiritual, alimentando-se da vingança, sem perceber que, ao se apegar à dor e ao rancor, ele próprio se negava a recomeçar. O destino, no entanto, não o deixaria escapar para sempre. A roda da vida giraria novamente, e Vicente retornaria. Mas desta vez, não como meu inimigo, como eu esperava. Não, desta vez ele renasceria como meu filho. Vicente não conseguia aceitar minha transformação. Para ele, eu ainda deveria sofrer, pagar por tudo o que fizera no passado. Contudo, algo nele começava a se inquietar. Quanto mais ele tentava me atingir, menos eu reagia como antes. As injustiças ainda causavam dor, as traições ainda feriam. Mas, ao invés de me deixar consumir pela raiva ou pelo ressentimento, eu buscava entender o que aquelas situações estavam tentando me ensinar. A mudança era lenta, quase imperceptível, mas tinha um poder imenso. Quando alguém me tratava com frieza, eu sentia a velha indignação crescer dentro de mim. Mas, ao invés de alimentá-la, tomava um profundo suspiro e me perguntava: o que isso me ensina? Se alguém me humilhava, tentava ver além da dor e entender que, talvez, aquela pessoa também estivesse carregando suas próprias feridas. Vicente, preso em seu ciclo de ódio, não conseguia compreender. Como eu, que um dia fui tão cruel e cheia de rancor, agora reagia com paciência e aceitação.
Sua frustração aumentava, e ele tentava desesperadamente se agarrar ao que restava de sua raiva. Mas, sem perceber, cada avanço meu representava um convite à mudança para ele também. Meu perdão silencioso começava a atuar como uma força invisível, dissolvendo, pouco a pouco, o rancor que o aprisionava. E então, o inevitável aconteceu. Depois de tanto tempo consumido pela sede de vingança, Vicente sentiu, pela primeira vez, que algo dentro dele estava exausto. A ideia de continuar naquele ciclo interminável de dor e sofrimento parecia insuportável. Ele resistia, mas o destino já tinha traçado um novo caminho para nós dois. A roda da vida continuaria a girar, e, agora, ele não viria mais como meu algoz. Ele viria como meu filho. A notícia da gravidez chegou como uma brisa suave, mas inesperada, em minha vida. Eu não imaginava ser mãe tão cedo, mas, ao sentir aquela nova vida se formando dentro de mim, fui tomada por uma mistura de emoções. Havia, naturalmente, alegria, mas também uma inquietação silenciosa que eu não conseguia entender. Desde os primeiros meses, percebi que aquela gestação não era como qualquer outra. Os sonhos começaram a invadir meu descanso. Eram visões vagas, fragmentos de um passado distante que eu não conseguia compreender completamente. Rostos desconhecidos apareciam, mas algo dentro de mim despertava sentimentos profundos. Havia dor, arrependimento, e ao mesmo tempo, uma estranha sensação de reencontro. Era como se a memória do que não vivi se entrelaçasse com a realidade de agora. Com o passar dos meses, meu corpo se adaptava à nova vida, mas minha alma parecia estar em constante movimento. Havia momentos em que sentia uma presença ao meu redor, invisível, como se alguém ou algo estivesse observando minha jornada. Não era uma ameaça, mas sim uma presença antiga, quase familiar. Certo dia, ao repousar minhas mãos sobre a barriga, uma certeza inexplicável invadiu meu ser. Eu conhecia essa alma. Não sabia de onde, nem como, mas algo dentro de mim dizia que aquele espírito já havia caminhado ao meu lado antes. O amor que comecei a sentir por aquela vida em formação era diferente de tudo o que já havia experimentado. Era profundo, intenso, quase redentor. O ciclo estava se fechando. Aquele que, por tantas vidas, fora meu perseguidor, logo abriria os olhos para o mundo novamente. Mas desta vez, encontraria em mim não uma inimiga, mas um colo de mãe. O dia finalmente chegou. As dores do parto eram intensas, mas eu as enfrentava com serenidade, como se cada contração não fosse apenas física, mas também espiritual. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Enquanto o corpo de Vicente se preparava para respirar pela primeira vez, sua alma completava uma jornada de séculos, deixando para trás as sombras do passado e se encaminhando para um novo começo. Quando finalmente o segurei nos braços, um arrepio percorreu minha espinha. Seus olhos pequenos mal conseguiam se abrir, mas, por um momento, tive a impressão de que ele me olhava com uma profundidade assustadora. Havia algo ali além da inocência de um recém-nascido. Em um único instante, senti que uma antiga batalha silenciosa entre nós havia chegado ao fim. Ao encostar meu rosto em sua pele macia, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Lágrimas começaram a escorrer sem que eu soubesse exatamente o motivo. Era amor, mas também alívio. Um novo laço se formava entre nós, e, pela primeira vez em muitas vidas, não havia dor, apenas acolhimento. Porém, a caminhada ainda não estava concluída. Vicente não era um bebê comum. Desde os primeiros dias, percebi que algo nele parecia inquieto. Seu sono era agitado, seus choros muitas vezes inexplicáveis, e, às vezes, ao segurá-lo, sentia como se uma resistência invisível pairasse entre nós. Era como se, em algum nível profundo, ele ainda não aceitasse o destino que nos unira dessa maneira. Mas eu estava pronta. Pela primeira vez, não fugiria desse encontro. Desta vez, meu papel não seria revidar ou sofrer, mas ensinar. E, acima de tudo, amar. Sua raiva, muitas vezes, parecia desproporcional para uma criança de sua idade. Em certos momentos, vi nele traços familiares, como se estivesse diante de um reflexo longínquo de quem eu já fui. Mas eu não desistiria. Cada vez que ele me empurrava para longe, eu retribuía com paciência. Quando suas pequenas mãos se cerravam em fúria, as minhas permaneciam abertas para acolhê-lo. Não importava o quanto sua alma resistisse,
Eu estava ali para mostrar a ele algo que nunca tivemos um para o outro em vidas passadas. Amor incondicional. O destino nos unira não para continuar a batalha, mas para encerrá-la. Eu sabia que, um dia, ele compreenderia. Os anos passaram, e Vicente continuou a mostrar sinais tímidos de transformação. Seus olhos, que antes eram duros e impenetráveis, começaram a suavizar aos poucos. Às vezes, quando via brincar com as outras crianças, percebia gestos de gentileza que nunca imaginaria em sua alma marcada. Quando ele ajudava alguém que caía ou consolava um amigo triste, um sorriso involuntário surgia em meu rosto. Sabia que, gradualmente, ele estava quebrando as correntes invisíveis que o mantinham preso ao passado, aquele ódio que o definirá por tantas vidas. Mas ainda havia resistência. As manhãs, especialmente, podiam ser difíceis. Vicente acordava muitas vezes com o olhar vazio, como se estivesse distante, perdido em pensamentos ou memórias que ele não conseguia entender. Ele se fechava em seu próprio mundo, recusando qualquer tentativa de aproximação mais profunda. A raiva ainda estava lá, contida, mas frequentemente se manifestava quando algo estava fora de seu controle. Eu sabia que ele carregava dores antigas, dores que ele ainda não sabia como resolver. E eu sabia também que o caminho da cura seria longo e repleto de altos e baixos. Ele precisava de tempo. Foi durante um inverno particularmente frio que algo começou a mudar. Vicente, que sempre teve dificuldade em se abrir, aproximou-se de mim em um momento de vulnerabilidade. Seus olhos estavam marejados, mas não havia raiva neles, apenas uma inquietação que era mais profunda do que ele poderia compreender. Aquela pergunta tocou o mais profundo de mim, pois sabia que era o começo da verdadeira transformação. Finalmente, Vicente começava a perceber algo do que havia acontecido em suas vidas passadas. Algo que ele ainda não conseguia entender totalmente, mas que já começava a despertar dentro dele. Eu o olhei nos olhos e, com toda a ternura que um coração pode reunir, disse: Vicente, não é você quem fez as coisas ruins. O que importa agora é o que você escolhe ser. O que você decide agora, com o coração aberto, vai fazer a diferença. O passado já não tem poder sobre você. Só o agora. Ele ficou em silêncio, e pela primeira vez, não resistiu ao abraço que lhe dei. Seus pequenos braços se abriram timidamente, e ele se deixou envolver pelo acolhimento que sempre lhe dei, mas que ele ainda relutava em aceitar. A dor que ele carregava ainda estava ali, mas algo estava começando a se dissolver, como um peso saindo de seu espírito. Eu sabia que não seria fácil. As marcas do passado, as sombras do rancor, ainda estavam presentes e exigiriam tempo para desaparecer. Mas pela primeira vez, eu vi em seus olhos um vislumbre de redenção. Ele estava, finalmente, começando a aceitar o amor incondicional que eu lhe oferecia. E isso, embora apenas um primeiro passo, era um grande avanço. O ciclo, lentamente, começava a se fechar. Nos anos seguintes, Vicente seguiu sua jornada de transformação, enfrentando desafios e descobertas profundas. Sua alma, ainda marcada pelos resquícios do rancor acumulado ao longo de tantas encarnações, parecia, aos poucos, entender que a verdadeira liberdade não vinha da vingança, mas do perdão. Perdoar a si mesmo era o primeiro passo, e ele estava começando a trilhar esse caminho com mais serenidade. Havia dias em que ele parecia caminhar em plena paz, mais conectado ao seu coração, como se algo profundamente importante estivesse sendo reconciliado dentro dele. Mas também havia momentos de luta interna, quando a raiva se manifestava de maneiras inesperadas, como se ele estivesse tentando romper com um velho hábito que o definirá por séculos. No entanto, ao invés de se afastar ou se fechar, ele começava a me procurar, como se, finalmente, visse em mim a âncora que o manteria firme em sua jornada. Em uma tarde tranquila de primavera, quando o sol despejava sua luz suave sobre a casa e os aromas da estação preenchiam o ar, Vicente se sentou ao meu lado no jardim. Ele estava pensativo, mais calmo do que o usual, como se algo dentro dele estivesse prestes a emergir. Não havia pressa, e eu aguardava pacientemente, sem exigir respostas, apenas oferecendo meu apoio silencioso. Aquelas palavras me encheram de um profundo alívio. Ele estava começando a perceber a verdade de sua jornada. Sorri suavemente e toquei sua mão com carinho. Ele olhou para as árvores ao redor, absorvendo aquelas palavras com uma expressão serena. Havia algo de novo em seu olhar,
como se finalmente estivesse compreendendo a profundidade de sua própria transformação. No rosto dele, surgiu um leve sorriso, uma expressão de quem começa a perceber o quanto da dor e do peso da vida ele finalmente poderia deixar para trás. A jornada não estava completa, mas era um novo começo. Um começo em que o passado, com todas as suas dores, já não dominava mais Vicente, e no qual ele começava a construir, lentamente, um novo caminho para si mesmo. A cada passo que ele dava em direção ao perdão, a cada gesto de amor que ele começava a oferecer, ele se afastava mais da sombra do rancor que o havia aprisionado por tanto tempo. E, ao ver esse novo Vicente, com uma alma mais leve e mais aberta, eu sabia que a roda da vida realmente se fecharia, mas não como no passado. Desta vez, a jornada dele não era mais marcada pelo sofrimento, mas por uma nova oportunidade de crescimento e redenção. O tempo continuava a passar, e Vicente, agora um jovem com a mente mais madura, começou a entender não apenas o peso de suas escolhas, mas também a importância daquilo que ainda faltava para que o ciclo de sofrimento se fechasse completamente: o perdão. Não era mais apenas sobre mim ou sobre ele. Era sobre o destino que nos unira novamente, e a verdade que ele agora começava a intuir, como um quebra-cabeça finalmente se completando. Foi em uma tarde cinza, quando ele voltou de um passeio solitário, que a revelação chegou. Ele estava silencioso, como se uma tempestade interna estivesse se formando. Quando entrou pela porta, seus olhos não tinham mais o brilho de outrora agora. Ele estava pleno de uma compreensão que só a dor e o perdão podem trazer. Ele havia mudado. A mudança de Vicente foi profunda. Aos poucos, ele começou a ver que não se tratava mais de atribuir culpas ou buscar razões para o sofrimento, mas de compreender que o caminho para a cura estava em aceitar a responsabilidade por suas ações e pelo impacto que elas causaram. Em seu coração, ele sabia que o ódio e a dor do passado não eram apenas reflexos de algo que ele havia vivido, mas do que ele mesmo causará. Aos poucos, Vicente se desfez das correntes invisíveis que o mantinham preso ao sofrimento, aceitando a necessidade do perdão. Não apenas o perdão de si mesmo, mas também de todos que, de alguma forma, haviam ferido seu espírito. Ele começava a entender que, para romper com o ciclo de dor e sofrimento, era necessário que todos os envolvidos se libertassem da necessidade de vingança. Quando ele percebeu isso, algo em seu interior se abriu, e a sombra que o acompanhava começou a se dissipar. Ao seu redor, os dias pareciam mais leves, como se o peso de sua jornada interna estivesse sendo aliviado. Cada gesto de bondade, cada momento de compreensão, refletia uma mudança interna que não poderia mais ser ignorada. A transformação de Vicente foi lenta, mas incessante. A raiva ainda surgia em alguns momentos, mas ele já não se afastava mais da cura, ao contrário, a buscava ativamente. Ao longo do tempo, ele foi deixando para trás as velhas feridas, e pela primeira vez, se permitiu abraçar a verdadeira liberdade. E com isso, o ciclo de sofrimento se fechava. Não como antes, com a repetição das mesmas falhas, mas com a promessa de renovação e aprendizado. O amor que os unia, finalmente, deixava para trás o rancor do passado, dando espaço para uma nova história, onde a paz era a verdadeira protagonista. Assim, Vicente e eu, agora mais curados e libertos, compartilhávamos o fruto do perdão. O ciclo que se fechava não era mais o de sofrimento e vingança, mas o de transformação e aprendizado. O amor, finalmente, triunfava sobre tudo. Os anos seguintes foram um testemunho da paz conquistada. Vicente, agora mais maduro, passou a compreender sua jornada não apenas como uma busca pela redenção, mas como uma missão para transformar o sofrimento em luz. Seu caminho se iluminava à medida que ele se dedicava a ajudar os outros, como se cada ato de bondade fosse um passo a mais em sua própria libertação. Ele não mais via a vida como uma sequência de provações, mas como uma oportunidade de reverter os danos causados, não apenas ao seu redor, mas também dentro de si. Com o tempo, Vicente tornou-se um homem de grande sabedoria e compaixão, conhecido por sua capacidade de perdoar e de curar feridas emocionais que ele mesmo havia carregado. Aquele jovem imerso em raiva, culpa e dor, agora se tornava um exemplo de transformação, inspirando outros a romperem com os ciclos de sofrimento e a buscarem a paz interior. Ele falava sobre o poder do perdão com uma convicção serena, compartilhando sua própria história como uma prova de que a verdadeira mudança vem de dentro, e que a paz não é algo que se alcança, mas algo que se constrói com paciência e amor.
Helena, por sua vez, viu com o coração cheio de gratidão a transformação de seu filho. Ela soubera, desde o início, que ele tinha o potencial para se curar, mas ver aquela mudança de forma tão completa e profunda a emocionava. Sabia que não fora apenas o amor maternal que o havia guiado, mas a força do espírito que, em algum momento, ela também precisará compreender. Em sua jornada ao lado de Vicente, Helena reconheceu que o maior ensinamento de todos não era apenas perdoar o outro, mas, principalmente, perdoar a si mesma. Ela compreendeu que o perdão que ela oferecia a Vicente também precisaria ser dirigido a ela mesma para as falhas que acreditava ter cometido, para os erros do passado e para a dor que carregava. Juntos, mãe e filho, haviam quebrado as correntes do passado e agora viviam uma nova história, onde o perdão e a cura haviam tomado o lugar da vingança e do sofrimento. A relação entre eles florescia, não mais marcada pela luta, mas pela compreensão mútua e pelo apoio constante. Eles se tornaram fontes de luz para aqueles ao seu redor, oferecendo não só palavras, mas ações que demonstravam o poder da transformação verdadeira. E assim, o ciclo de reencarnações se completava não com a repetição de erros, mas com o aprendizado profundo de que o amor verdadeiro transcende o ódio e as feridas do passado. O que antes parecia uma condenação interminável, agora se revelava como uma oportunidade de crescimento e evolução. E, enquanto a vida seguia seu curso, Helena e Vicente sabiam, com um sorriso silencioso, que o maior presente que poderiam oferecer ao mundo era a certeza de que a paz verdadeira, aquela que não se quebra, estava em suas almas e que, com ela, poderiam iluminar os caminhos daqueles que ainda buscavam a cura. Obrigado por assistir.